Fala galera, aqui é o João e hoje nós vamos falar de um assunto muito, tá sendo muito falado, vocês devem que se viu recentemente, da guerra, lá de Israel, Hamas, tá ocorrendo lá. Então, mas só que agora vamos ver historicamente, o porquê que essa guerra está ocorrendo, porque Israel está em guerra com o Hamas, e vice-versa. Então vamos lá. Em 7 de outubro de 2023, o grupo terrorista palestino chamado Hamas fez um grande ataque com mísseis e tropas terrestres, sequestrando vários civis, e cometendo atos muito cruéis lá, Vocês devem que saber no jornal, Mas por que essa guerra começou? Os ingleses, na Primeira Guerra Mundial, para enfraquecer os otomanos, aliados aos alemães, fizeram um acordo com os árabes para ajudarem. Além disso, eles fizeram acordos com a França para dividir territórios otomanos e também apoiar a criação de um Estado judeu na Palestina. Ou seja, só dava para ver que ia dar ruim. Os árabes ficaram com raiva, que os ingleses prometeram um grande Estado árabe, mas só que o que eles receberam foi um montão de outras coisas. Daí os mais radicais decidiram atacar os judeus, que se defenderam, obviamente, Mas com a Segunda Guerra Mundial, os horrores do Holocausto foram revelados, sem contar nos judeus fugindo da Alemanha, Vocês sabem como é que é, E para vocês entenderem um pouco melhor do fascismo, recomendo vocês assistirem nosso vídeo, sobre fascismo, aqui no nosso canal, tá? Mas continuando aqui, o mundo ao descobrir isso, ficavam apavorados que iam um Estado, para os judeus, Mas os ingleses, estavam lá dominando tudo, E também meio que fizeram a bagunça, Daí eles deixaram para a ONU resolver. Daí, já que lá tinha muito judeu, eles decidiram criar um Estado. E eles criaram um plano, feito por um brasileiro, inclusive, se eu não me engano. Que 54% das terras da Palestina ia ir para o Estado judeu e os outros 47% iam para a Palestina, para os árabes, os palestinos e árabes. Os judeus, concordavam, mas só que os árabes não concordavam. Daí iniciando assim uma guerra, isso mesmo, uma guerra que durou de 1948 até 49. Em que Israel ganhou a sua independência. E sem contar na outra parte, que os países árabes se enfatiam, Israel, um dia depois de se declararem, o seu país, só que rapidamente foram repelidos. E no meio dessas guerras, muito palestino foi expulso, das suas terras, muitas comunidades foram destruídas. Mesma coisa com os judeus, que foram expulsos, Daí depois disso veio várias guerras, como a Guerra dos 6 Dias e a Guerra do como é que se fala mesmo? É que é muito difícil essa fala, Yom Kippur, A Palestina e Israel decidiram fazer um acordo em 1993, 6 anos depois da criação do Hamas, que é esse grupo que tá aparecendo muito aí nas redes sociais. Que fez a faixa de Gaza ganhar autonomia, que significa que Israel ainda ia mandar, só que eles poderiam criar leis deles mesmos, Mas só que os mais extremistas de Israel, os israelenses extremistas, não gostaram disso e até matar o primeiro-ministro de Israel, da época, Em 1995, foi feito um segundo acordo, que não ficou bem, que nenhum dos lados concordava em muitas coisas lá, Como, por exemplo, os status de Jerusalém, Já que os palestinos queriam que fosse a sua capital e o Israel queria que fosse sua capital, Daí veio mais guerras, mais ataques terroristas, até que em 2005
Israel saiu de vez da faixa de Gaza, né? E permitiu que ele se governasse. Daí o Hamas tomou o controle e daí Israel preocupado fez bombardeios, né? E daí ocorreu mais bombardeios, mais ataques terroristas, né? E etc, etc. De ambos os lados, né? Daí o Hamas, nesse ano 2023, decidiu atacar Israel. E daí os mesmos se declararam guerra, né? E daí está nessa guerra, né? E para esclarecer uma coisa aqui, né? Deve ser só ouviu falar muito dessas pessoas aí estão defendendo, né, a Palestina, uma causa que eu acho muito nobre, né? Mas que tipo assim, eles tinham um pouco, né, da parte, né? A faixa de Gaza, que é onde o Hamas controla, não representa todo o Estado palestino. Existe a região da Cisjordânia, né? Enquanto a faixa de Gaza tem lá os seus 300 quilômetros, 365 quilômetros quadrados, a Cisjordânia tem 5.860 quilômetros, né? Sem contar que lá lá tem um grupo considerado menos radical que o Hamas, chamado Fatah, né? E por causa disso o Hamas e o Fatah não gostam muito